Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Meu nome é Jamerson, eu sou psicólogo e eu vou deixar com vocês algumas dicas do que fazer antes de estudar, como uma rotina no dia a dia, e do que a gente pode fazer um pouquinho lá antes da prova, seja o vestibular, seja o Enem, prova que você for fazer, certo? Vamos lá? Seguinte, a primeira dica delas é: cuide sempre do teu corpo. Pense sempre nele com muito, mas com muito carinho. A ideia é de que todas as vezes que vocês forem estudar, antes de começar, faz alguma coisinha por ele. Faz um alongamento, estica um pouquinho os braços, as mãos, o corpo inteiro. Lembra sempre de ter um pouquinho de água por perto para que você se mantenha hidratado. E como um costume, todas as vezes que você for estudar, vai no banheiro antes. Eu vou explicar já já porque esse costume pode ser muito importante depois. Um segundo ponto é local. Onde você vai estudar? Como você está organizando suas coisas? Você pode não ter um espaço específico para poder estudar dentro de casa. Você pode não ter ali uma escrivaninha, uma mesa, toda uma área pronta e preparada para isso. Mas é importante que você separe um local o mais adequado possível. O que eu quero dizer? Não dá para estudar na cama e não dá para estudar deitado no sofá. Se você tem uma mesinha ali da cozinha, use essa mesinha. Se você tem um murinho, pode usar esse murinho, desde que seja ali algo onde você consiga colocar o seu material e que você consiga se concentrar para estudar nele, certo? Terceiro ponto, materiais. O que você tem à sua disposição? É muito comum que a gente tenha uma dificuldade muito grande de conseguir estudar ou de conseguir se concentrar em alguma coisa quando a gente não tem o que a gente precisa à nossa frente. Vamos supor que eu vou estudar agora matemática. Se eu estou estudando, se eu estou aprendendo um conceito novo, nem tudo eu vou conseguir fazer de cabeça, por exemplo. É importante que eu tenha todo o material à minha frente especificamente sobre matemática. É importante que eu tenha uma calculadora por perto para conferir se as minhas contas estão certas. É importante que eu tenha, por exemplo, nas aulas de geometria, nos momentos em que eu vou precisar desenhar ou calcular formas, que eu tenha uma régua, por exemplo, por perto. Então, esse tipo de material, para que eu não precise, por exemplo, iniciar uma atividade e ter que levantar todas as vezes para buscar alguma coisa que está lá no quarto ou para buscar alguma coisa que está longe. Quarto ponto, definição de prioridades. É importantíssimo que você defina o que você vai fazer. Se hoje é dia de estudar línguas, hoje eu vou estudar línguas. Se esse período aqui é para estudar línguas, eu vou estudar línguas. Não adianta eu começar a estudar matemática e ter na minha frente o livro de português e ter na minha frente o livro de inglês. No mesmo fórum contrário, eu começar a estudar português como línguas e eu ter ali um livro de matemática por perto, a calculadora ainda está por cima. Tenta deixar o ambiente mais preparado possível para tudo que você vai fazer. Essa definição de prioridades, ela é também de acordo com o que você sente que precisa aprender mais ou precisa estudar mais. Se você acha que é uma pessoa que se dá muito bem em determinada matéria, vamos dar um pouquinho mais de prioridade para aquela que você tem um pouco de dificuldade. Lógico, aquela que você se dá bem, você não vai deixar de estudar. Você vai estudar ela também. Mas qual vai ser a tua prioridade na hora de organizar esses estudos. Acerca de tudo isso, é importante sempre se manter com uma boa alimentação, o melhor que você conseguir, e mantenha todos esses pontos que eu falei como um costume durante os estudos. E aí eu disse que eu ia explicar mais pro final por que isso é importante na hora da prova. Se você vai fazer, por exemplo, o Enem, ele é uma prova muito extensa. É uma prova que vai exigir muito de você. Lá, você vai precisar estar acostumado com algumas coisinhas. Por exemplo, você não vai poder sair da sala a todo instante. Então é importante que você use o banheiro antes de começar a prova. E às vezes o nervosismo ou vai fazer com que a gente não queira usar, ou vai fazer com que a gente queira ir o tempo todo. Se você, ao longo dos seus estudos, se acostuma a fazer essas atividades antes de começar a estudar, no dia da prova é muito mais provável que seja igualmente fácil que você consiga fazer esse mesmo ritual, esse mesmo processo. A água, que você vai manter ela ali sempre com
contigo enquanto você estiver estudando. É legal que você tenha esse costume porque no dia você vai precisar de água. E aí você já está mais acostumado, mais acostumada a levar essa água e a tê-la contigo lá no momento da prova, certo? Agora, quando eu falei para vocês sobre prioridade durante os seus estudos, no dia da prova isso também vai ser muito importante. Por que isso vai ser muito importante? Porque você pode encontrar questões na prova que sejam muito difíceis, questões que sejam ali que no momento você não conseguiu acompanhar o raciocínio ou não tem mesmo uma resposta, e você vai precisar priorizar a questão seguinte. Você vai precisar passar por ela e deixar aquela outra questão para depois, certo? Porque aí assim você continua, você mantém a sua prova, né, em seguida, fazendo uma questão após a outra, e aí depois no final você volta lá para ela, passa pela prova mais uma vez e vamos ver as questões que você deixou para trás. Marca um asterisco do lado, um risco, circula, alguma marca que facilite para que você possa voltar para essa prova depois. E ainda lá no dia da prova, então nós já falamos de importância de usar o banheiro, nós já falamos da importância de ter água para você se hidratar. Eu falei lá no começo sobre os alongamentos. Alongue-se antes de iniciar a prova. Entenda que o teu corpo ele funciona de uma forma única e unida por inteiro. Você precisa se alongar para poder esticar um pouquinho a musculatura, para poder ficar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila, né? Aliviar um pouco a tensão muscular que pode te atrapalhar em determinado momento na prova. Sem contar que depois de um alongamento bem legal ali antes de iniciar, a gente já começa a fazer a prova muito mais relaxado, já começa a fazer a prova de uma forma mais tranquila, tá bom? E, acima de todas essas coisas, respire fundo. Lembre-se sempre de respirar fundo. Devagar, você inspira e expira. Sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Devagar. Quando você iniciar a prova, faça exatamente esse exercício. A gente vai chamar ele de respiração consciente. Que você saiba exatamente o que você está fazendo. Respire fundo quantas vezes forem necessárias. Ao mesmo tempo em que você respira, pratica tudo aquilo que a gente já passou. Tenta lembrar se você está ali, está bem, se você está no momento da prova. Ao mesmo tempo em que você respira, estica um pouquinho o corpo, se alonga, ou você tenta só soltar os braços, põe eles para baixo, respira fundo, fica mais, cada vez mais, naquele momento, no momento presente, cada vez mais tranquila, e aí sim você inicia a prova. Se em algum momento perceber que as coisas estão saindo do controle, que o nervosismo está aflorando mais uma vez, vamos repetir o exercício de novo. Mas poxa, como assim você está pedindo para eu repetir exercício de respiração no meio da prova? Meu tempo está passando, eu vou perder a hora. Se você estiver completamente nervoso, estiver completamente nervosa, você também vai perder a hora. E vai perder de uma maneira pior. Porque você vai travar na hora de fazer a prova e não vai conseguir se concentrar. Então, já que a gente vai precisar de um minutinho, que seja um minutinho para que os próximos minutos sejam melhores. Então a gente retorna, se arruma na cadeira, porque provavelmente nesse momento você vai perceber que já vai estar um pouco mais curvado em cima da prova. Então se arruma na cadeira, alinha um pouco a coluna, os ombros e respira fundo, quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Bom, galera, as dicas são essas. Eu desejo uma boa sorte para todo mundo. Espero que todos vocês tenham ótimos resultados. Lembrem-se também de que se o resultado não for tão ótimo, a gente pode tentar de novo, a gente pode tentar mais uma vez e a gente pode voltar e tentar entender, vamos olhar tudo o que aconteceu, porque tudo que acontece na nossa vida é sempre um aprendizado, sempre um aprendizado. Seja isso um acerto de cara, seja esse um erro, um pequeno deslize, isso não importa.
tudo bem? É isso. Uma boa sorte a todos. Forte abraço.